Sabe aquela sensação de estar sempre atrasado? Como se você estivesse sempre muito distante da vida que realmente gostaria de viver. Ou como se você já devesse estar em outro lugar, sendo outra versão de si. Talvez essa sensação esteja sabotando a sua vida. E o problema não seja exatamente o tempo. Eu também tenho uma história com esse sentimento. E já faz um tempo que eu venho examinando ele sob vários ângulos para entender a partir de qual parâmetro nasce essa ideia e nós continuamos sustentando ela ao longo da nossa vida. Na minha percepção, essa sensação nasce de um emaranhado de condicionamentos e narrativas que nós vamos internalizando ao longo da vida, que não pertencem a nós. São programas invisíveis que vão sendo instalados desde que nós chegamos aqui ao longo de toda a nossa existência. Logo cedo, na primeira infância, as pessoas começam a perguntar: o que você quer ser quando você crescer? Uma pergunta que poderia ser um portal para a gente explorar quem nós somos, mas que na maioria das vezes se reduz à profissão que nós vamos exercer no futuro, como se isso definisse quem nós somos. E esse é só um dos roteiros prontos que nós vamos recebendo ao longo da vida. Existe o roteiro do tempo certo, o tempo certo para entrar na faculdade, para casar, ter filhos, prosperar. E assim a gente vai internalizando valores da sociedade como produtividade, um sucesso que hoje faz com que muita gente entre em colapso, tendo burnout, se distanciando de si mesmo num nível que chega a adoecer. Formas prontas de enxergar a vida que são herdadas dos nossos pais ancestrais, da sociedade e desse campo de informação, o inconsciente coletivo, sob o qual nós estamos imersos. Essas informações nos atravessam o tempo inteiro. E se em algum momento da vida você não para questionar essas verdades, você está fadado a passar a vida se movendo através delas sem nem perceber, agindo no piloto automático, sempre buscando o que falta, tentando preencher um vazio que parece nunca acabar. E eu não tô falando que é errado querer mais e buscar mais. Muito pelo contrário, a expansão faz parte do nosso desenvolvimento. Então, querer mais é algo natural, positivo e que gera crescimento para você em todos os níveis. O problema é quando essa sensação de estar sempre atrasado distorce a nossa capacidade de enxergar o todo da nossa própria história. A gente tem vivido numa cultura reducionista, que transforma momentos em diagnósticos definitivos, recortes em verdades absolutas. Mas nenhuma história, nem minha, nem sua, é assim, preto no branco. Toda história tem nuances, ciclos e processos de maturação. E existe um poder imenso em escolher intencionalmente as lentes sob as quais você enxerga a sua história. E de coração, eu te digo, escolha as lentes que te lembrem do quanto você já quebrou as suas próprias barreiras e o quanto você já evoluiu, quantas versões suas já existiram antes de você estar exatamente aqui e agora me ouvindo. E a verdade é que quanto mais identificados com o externo nós estamos, mais a gente cai na cilada da comparação, da necessidade de validação e aprovação constante e na codependência desse externo. Todos esses padrões reforçam num nível muito profundo essa sensação de desencaixe. Por isso eu te digo, o caminho é para dentro. Se desidentificar um pouco do externo, silenciar os ruídos e se conectar com a sua guiança interior, que te mostra tudo o que você precisa para acessar um lugar de paz e de bem-estar que é seu por direito e que você pode acessar aqui e agora. Não precisa de nada, nenhum acontecimento, nenhuma realização externa para que você acesse esse estado.
Talvez hoje você não goste de onde você está. Talvez não sinta apreço pelas escolhas que fez e que te trouxeram até aqui. Ou talvez esteja desesperado por mudanças, mas o desespero e a afobação reduzem a sua visão, distorcem a sua percepção. Quando a gente está nesse modo, a gente não consegue enxergar o todo, a gente reduz e fragmenta, pegando esses recortes e trazendo o que tem de pior à tona. Quando o que a gente deveria fazer é enxergar o todo com uma visão que integre pontos importantes da sua história, conecte e traga à tona a sua força, curas, entendimentos, insights, recursos internos que já estão disponíveis para você e que são extremamente valiosos para o seu processo de transformação e de mudança de qualquer ponto da sua vida. Tudo isso é muito mais valioso do que os recursos externos que a gente tende a buscar nesses momentos. Então, você só precisa se organizar internamente para acessar tudo isso que já está disponível para você. Se hoje você não está onde você quer estar, o primeiro passo é aprender a se honrar. Quando o descontentamento vier, seja em forma de ansiedade, tristeza, comparação, respira, fecha os olhos e lembra de tudo que você já atravessou para estar aqui hoje, criando caminhos para o novo se manifestar. Quanto de você já entregou e quanto do mundo você já recebeu? Quantas trocas, quantos aprendizados, quantas vezes você levou um choque de realidade e viu que a forma como você estava enxergando as coisas não passava de uma ilusão. E você cresceu, se reinventou, nem que seja um pouquinho. Agora eu te convido a observar onde você tem alimentado essa sensação de estar sempre atrasado. Se você acorda e nos primeiros 5 minutos do dia já entrega a sua atenção para o algoritmo, você já começou perdendo. Se você vive acelerado, correndo, sem perceber os detalhes, os aromas, os sabores, talvez seja o momento de você voltar para o básico, trazer presença para o essencial. Se hoje você não consegue perceber a riqueza que já existe aqui e agora nos detalhes, provavelmente também não perceberia se já estivesse onde diz que quer estar. E aqui vai uma pergunta importante. Esse lugar que você diz querer estar, ele te gera alguma emoção, um entusiasmo, uma chama, ou te gera apenas ansiedade e medo? Será que ele nasceu do seu coração ou da referência que você pegou no Instagram do fulaninho? Ter inspiração e referências é poderoso, mas cuidado para não transformar a vida do outro em régua para sua vida. Que a afobação por uma vida nova seja substituída por um caminhar que honre o seu processo. Que você use o agora como combustível, mas antes disso, limpa as lentes. Os desafios que você vive hoje não se resolvem no mesmo nível de consciência que criou eles. E os novos caminhos não nascem do nada. Eles se manifestam a partir do que você escolhe soltar e do que você escolhe levar com você agora. Agora pega essa visão aqui comigo. Se você abre e experimenta uma fruta antes da hora, ela é amarga. Não porque ela deu errado, mas porque o tempo ainda não cumpriu com o papel dele. Ninguém chama uma fruta verde de atrasada, mas você chama a si mesmo. Forçar amadurecimento gera amargor, enquanto respeitar o tempo gera doçura. E aqui vai uma pergunta que pode incomodar um pouco. Você quer amadurecer ou quer parecer maduro aos olhos dos outros? Porque são duas coisas completamente diferentes. Limpa as lentes, honra o seu processo e para de medir a sua vida pela ansiedade coletiva.
Lembra que você não está atrasado, você está exatamente no ponto de maturação que precisa para que a sua nova versão nasça inteira e capaz de desfrutar o que vem pela frente. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, se inscreve no meu canal. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.